com... Ok, então vamos dar início às atividades. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à OAB Tatuapé. É um prazer recebê-los aqui na nossa modalidade online. Mais uma webinar oferecida pela Comissão da Mulher Advogada. Muito obrigado, doutora Regiane, que é a sua presidente, que está sempre colaborando conosco com atividades de grande importância para a advocacia tatuapeense. E desde já queremos também agradecer a participação da doutora Cecília Hildenbrand, que está conosco esta noite, nos brindando com seus conhecimentos. Em nome da nossa presidente, a doutora Rosimeire Soledade da Silva Mateus, de toda a sua diretoria, das comissões, todos os membros, enfim, de toda a nossa família da OAB Tatuapé, damos as boas-vindas. Doutora Cecília, muito obrigado por aceitar o convite. A todos os participantes aqui presentes também, nosso muito obrigado por estar junto conosco, doutor Michel, presidente da Comissão de Direito Educacional, a doutora Aimé, vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia, e os demais colegas aqui presentes, muito obrigado pela participação. Passo a palavra, então, à doutora Regiane, que vai apresentar a nossa palestrante e dar início, então, já à nossa atividade de hoje. Boa noite a todos e a todas. É um prazer tê-los conosco nessa webinar da Comissão da Mulher Advogada da Subseção do Tatuapé, hoje nos honrando a doutora Cecília Hildenbrand. Ela é advogada, especialista em Direito Processual Civil, coordenadora do curso de Direito e do Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Anhanguera, Leme, São Paulo, professora do Centro Universitário Anhanguera, acho que eu repeti, professora da Escola Superior de Advocacia da OAB, Seção de São Paulo. Hoje ela nos brinda com a webinar sobre questões de gênero na advocacia. Doutora Cecília, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A palavra é toda sua. Bom, muito obrigada. Boa noite a todos. Agradeço à doutora Regiane, presidente da Comissão da Mulher Advogada de Tatuapé. Agradeço ao doutor Sérgio Islam pela apresentação e pela presidência dos trabalhos. Agradeço a doutora Fernanda, minha amiga, que também faz parte do Elas do Processo, que é um grupo que eu também participo e ajudo a gerenciar. É um prazer estar aqui para conversar sobre um assunto que eu tenho um apreço muito grande, porque efetivamente a gente tem que pensar em questões de gênero para efetivamente conseguir alcançar a igualdade prevista lá na nossa Constituição Federal e nos tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Então, eu quis trazer algumas reflexões sobre esse tema, mas que eu gostaria mesmo é que a gente pudesse dialogar sobre alguns temas e refletir, tá? Então, eu fico à disposição. Eu vou apenas fazer uma pequena apresentação no início para que a gente enxergue qual é esse cenário de gênero e para quem nunca se deparou com esse assunto, nunca ouviu falar o que é gênero, e eu confesso que no início da minha carreira eu sempre falei, mas homens e mulheres são iguais, está lá no artigo 5º da Constituição Federal, e eu achava um absurdo alguém falar que não, né? Então, do alto do meu privilégio de ser uma mulher branca, ter alguma condição e acesso à educação, eu efetivamente entendia que não existia esse abismo que hoje eu enxergo cada vez maior. E o que me trouxe isso foi o exercício da advocacia, porque na advocacia a gente lida defendendo interesses da sociedade e tendo contato com muitas mulheres que estão numa situação de risco de hipossuficiência, e aí a gente começa também, enquanto profissional, a se ver em algumas situações diferentes, ou diante de alguns preconceitos que a gente não passaria se fôssemos homens. Então, eu acho que um exercício
que é muito fácil da gente fazer, de refletir, para saber se aquela é uma situação de gênero, é observar aquela situação fática e colocar o homem como o sujeito ali principal, trocar a mulher pelo homem. Se quando a gente coloca o homem, aquela situação parece ridícula, né, parece absurda, a gente está falando de uma questão de gênero. Porque a questão de gênero é muito complicada da gente refletir, ela é cultural. Então, a gente aprende desde cedo a se comportar, a não falar alto, a, vamos dizer, ser uma pessoa que tenha modos, né? Ser submissa. E isso a gente não exige dos homens. E quando a gente está no exercício da nossa profissão, que a gente tem que discutir, que tem que exigir o cumprimento de uma legislação, se somos mais enfáticas, muitas vezes somos taxadas, né, de chatas, de loucas, e enquanto se fosse um advogado taxando eles, se fosse um advogado na mesma situação, um homem, ele seria taxado de combativo, né, de grande defensor, de grande orador. Então, essa questão de gênero, ela não só atinge as mulheres de forma geral, e não é só no Brasil, mas ela atinge também as advogadas. Então, essa visão que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Eu vou pegar aqui o meu arquivo para que vocês possam enxergar um pouquinho do que eu gostaria de propor para a gente refletir. Então, o nosso tema de hoje, né, questões de gênero na advocacia, e só para a gente poder começar a discussão, a gente tem que diferenciar sexo de gênero. Então, o sexo é aquela questão biológica, né? É aquilo que o médico, no momento do nascimento, ele consegue, muitas vezes, não sempre, mas ele consegue identificar. Então, a gente vai ter as diferenças biológicas entre homens e mulheres. E a gente vai ver que a questão de gênero, ela também acaba, em algum grau, né, refletindo na questão do sexo, mas não é o sexo que a gente está discutindo aqui, e sim o gênero. E o gênero é o quê? Ele vai ser uma construção, né, associada à cultura de cada local. Então, como que a gente coloca isso no Brasil? O Brasil é um país que tem uma cultura que coloca a mulher como uma pessoa inferior. Até a década de 70, por exemplo, a mulher não tinha nem documento próprio, caso ela fosse casada, ela utilizava o CPF do marido, né? Eu me recordo, inclusive, quando eu era criança, que a minha mãe não tinha CPF próprio, ela usava o CPF do meu pai, né? Então, a gente tinha também uma diminuição dos poderes dessa mulher dentro da família, que a gente falava em pátrio poder, né? Em poder do pai. Então, a gente efetivamente tinha previsto em lei essa mulher como uma pessoa menor do que um homem. Então, a nossa cultura, ela é naturalmente patriarcal, fundada no quê? No entendimento, na consciência de que o homem é um ser superior. Por mais que a Constituição de 88, ela coloque no papel uma igualdade, isso deriva, inclusive, de uma construção e de debates no momento da construção de uma Constituição cidadã, recém-saídos de uma ditadura. Então, a gente teve um lobby do batom que foi extremamente forte, e o meu batom vermelho, na maior parte dos eventos e na maior parte dos meus dias de trabalho, é em homenagem a essas mulheres que lutaram tanto por nossos direitos. E aí a gente vai dizer que o gênero refere-se às diferenças sociais, então, essa questão da cultura, que no Brasil, como eu disse, a gente tem como regra uma cultura patriarcal. E por mais que a gente coloque na lei, a cultura ela não se modifica tão facilmente. Ela precisa de algum tempo e de alguns anos para que efetivamente isso reflita na realidade, né? No dia a dia das pessoas. E isso vai abarcar, vai refletir em diversos setores da sociedade. Então, vai refletir em processos culturais, sociais, políticos,
legislativos, morais e também da aplicação da lei e da nossa atuação junto ao Poder Judiciário. Então, nessas relações no Brasil, como forma cultural, a gente tem essa construção de que a mulher está numa posição subalterna. E isso reflete aí em diversas situações do nosso cotidiano. Espera aí que eu não estou... Aí, consegui. Uma reflexão até que eu trouxe aqui, eu sei que a qualidade da foto não está ruim, não está boa, mas o meu objetivo foi procurar o que é uma loja de brinquedos. Veja que a gente vai ter um corredor para meninas, né? E a gente tem o corredor dos meninos. Isso é foto de agora. Podem ir no shopping, pode ir numa loja grande de brinquedos. Eu os desafio a não encontrarem essa realidade. Por quê? Porque eu vou ensinar para as meninas que elas têm que se vestir muito bem, que elas têm que se comportar, que elas têm que exercer a maternidade e o cuidado, que elas têm que cuidar da casa. Então, eu vou ter lá, muitas vezes, uma vassoura, uma tábua de passar roupa, né? E para os meninos, eu vou falar que eles são fortes, eles são poderosos, que eles podem salvar o mundo e defender as pessoas. Veja como a construção cultural que nós temos ainda hoje é dessa forma. Então, nós estamos em 2021 e nós educamos as nossas crianças ainda dizendo que os homens são mais fortes, são corajosos, né? E que as meninas são lindas, delicadas, comportadas e que têm o dever de cuidado. E isso reflete na área jurídica também, né? Já que a área jurídica também é um reflexo da sociedade. Então, só para a gente refletir sobre o papel da mulher no meio jurídico. A gente tem a primeira mulher a exercer a advocacia no Brasil apenas em 1906, ou seja, há 115 anos atrás. E eu trouxe uma curiosidade, porque ela concluiu a graduação e ela já poderia ter começado a exercer a advocacia em 1898, mas não tinha nenhuma mulher. Então, como assim eles iam deixar, né, que atrevida a Mirtes Gomes de Campos, como assim ela ousava, né, invadir aquele espaço que era utilizado pelos homens? Ela demorou muitos anos, né, foram 8 anos, para conseguir se inscrever no nosso órgão. Então, para ela ser aceita como advogada, foram 8 anos. A primeira juíza, que foi a Teresa Grisolha Tang, ela tomou posse em Santa Catarina apenas em 1954. Poucos anos. Olha quanto tempo nós temos mulheres na magistratura. Isso é muito pouco. No STF, a Ellen Grace foi a primeira mulher a assumir a presidência, que foi na gestão de 2006 a 2008. E no STJ, pela primeira vez, a gente teve a ministra Laurita Vaz, que assumiu a presidência da Corte de 2016 e 2018. E como que é a nossa realidade hoje dentro da OAB? Em abril deste ano, abril de 2021, o número de mulheres advogadas superou o número de homens, né? O ano passado a gente já tinha uma igualdade técnica e estatística, porque a gente estava com uma pesquisa de 49,9% de mulheres, né? E agora, em abril deste ano, com as inscrições que nós tivemos neste ano, as mulheres superaram os homens. Mas quando a gente olha a proporção de mulheres em cargos de poder dentro da instituição, em cargos de gerência de grandes bancas de advocacia, em cargos de evidência na área jurídica, na advocacia, a gente percebe que isso está muito, mas muito distante da igualdade. Extremamente distante. Isso não acontece apenas na advocacia. E essa distância, ela acaba trazendo também alguns preconceitos de gênero, porque a gente enxerga que essa mulher, ela tem um lugar para ficar. E esse lugar não é na rua.
esse lugar não é em local de poder. Para vocês terem ideia, o Congresso Nacional, que foi construído aí década de 50 para 60, né, que foi a época que foi construída Brasília, ele não tinha banheiro feminino. Por quê? Porque a casa que iria fazer as leis do país, ela não ia ser frequentada por mulheres. Então, a gente não tinha sequer a intenção de colocar mulheres no Congresso Nacional, nem como senadoras e nem como deputadas. As ruas não foram feitas para as mulheres, os locais públicos não foram feitos para as mulheres. Então, o que a cultura brasileira gostaria, né? E é claro que aqui eu estou generalizando, mas isso é a construção da nossa sociedade, nós crescemos nela, e mesmo eu, como mulher, a doutora Regiane, a doutora Fernanda, os demais que estão aí, né? As demais que estão aí na plateia, sabem que já tiveram uma chamada de atenção, né? Por não cruzarem as pernas, por não se darem o devido respeito. Eu tenho certeza, depois eu vou tirar a apresentação para eu ver todo mundo, e eu tenho certeza das respostas já, das perguntas que eu vou fazer. Porque toda mulher já sofreu violência um dia na vida, já sofreu assédio um dia na vida, todas as mulheres, até hoje, e faz 19 anos aí que eu tô na advocacia e falo sobre questões de gênero, e falo sobre violência, e lido com questões de direito de família, e até hoje eu não encontrei uma mulher que falasse, eu nunca sofri nada. Às vezes até tem, fala assim, eu nunca sofri nada. Aí eu falo, nunca ninguém te cantou na rua, nunca ninguém passou a mão em você. Isso já. Então, né? Nunca ninguém cortou a sua fala. A gente tem um estudo que foi divulgado agora, tem umas 2, 3 semanas, ainda não está publicado em português. E o que se apontou nessa pesquisa? Que as mulheres, ou melhor, as meninas, aos 6 anos de idade, elas já se acham menores e inferiores aos meninos. Aos 6 anos de idade, a gente já tem uma diferença de gênero. E no que isso reflete? Olha as pesquisas, o resultado das pesquisas. Aqui eu coloquei de violência, tá? Mas veja, cliquei errado. Para que um homem se ache no direito de violentar sexualmente uma mulher, ele se sente dono do corpo dessa mulher. Muitas vezes até de uma desconhecida. E as falas que a gente vê nessas pesquisas são: a mulher deve ficar com poucos homens, ou seja, ela deve se dar o respeito, ela não pode ser depravada. Mas o homem, se ele ficar com várias mulheres, ele é um garanhão, né? Ele é fantástico, porque ele conquista todo mundo. A mulher tem que ter relações sexuais com muitos homens, não é para namorar. 41% das pessoas que responderam à pesquisa Violência contra a Mulher. E essa pesquisa foi feita para jovens. Mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. E essa visão a gente teve escancarada com a divulgação de vários vídeos de audiências que aconteceram de forma virtual. A gente viu, inclusive, membros do Ministério Público, membros da OAB, atacando mulheres que estavam lá para colaborar com a justiça, atacando advogadas, né? Fazendo piadas com mulheres que estavam ali trabalhando ou contribuindo com o Poder Judiciário. Se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Será que a culpa, efetivamente, das mulheres sofrerem preconceito, sofrerem abusos, é dela? Ou seria daquele que abusou? Né? Será que a culpa aqui não seria do agressor? Se a gente tirar o agressor da equação, independente da forma como a mulher está vestida, a gente teria um resultado que não seria violência. A gente tem, inclusive, uma amostra que coloca as roupas que as mulheres vestiam no momento em que foram atacadas sexualmente. E essas mulheres vestiam roupas normais. Tem, inclusive, uma burca. Então, uma mulher que cobriu
o corpo inteiro, exceto os olhos, ainda assim foi atacada sexualmente. Será que o problema é efetivamente a roupa dela? Né? Então, trazendo essa questão da roupa para o nosso campo e para a nossa reflexão enquanto advogadas, por que as advogadas são taxadas de se vestir de forma inadequada? Aqui eu peguei uma notícia de 2 anos atrás, de 2019, então na época que a gente ainda tinha o presencial, que uma advogada foi barrada por usar uma roupa inadequada. E eu cortei nesse primeiro print a roupa dela. Mas veja, essa era a roupa inadequada dessa mulher. Porque ela está mostrando uma parte... Eu acho que até minha manga é menor que a dela, né? Então, isso é uma roupa inadequada, porque ela tem o quê? Uma estampa ali na calça dela. E foi com a calça que eles implicaram, tá? Foi com a calça. Disseram que ela estava de leg. E se tivesse? Isso diminuiria a atuação dela enquanto advogada? Será que efetivamente a gente precisa impedir mulheres de entrarem em órgãos públicos por conta da roupa que elas estão vestindo? Porque eu não vejo esse tipo de notícias com relação a um homem. Eu vejo homens quase todos os dias no fórum de calça jeans e camiseta. Será que camiseta é uma roupa inadequada para um advogado? Talvez um biquíni, uma sunga, né? Talvez efetivamente não combinasse com o exercício da advocacia. Ok, mas será que essa roupa é inadequada? Não acaba aí, não. O desembargador reclama de... E aqui, esse exemplo tem vários. Eu também peguei um antigo do presencial. O desembargador reclama da roupa de uma advogada e se recusa a ouvi-la. Olha a roupa. Um vestido. Vários. Esse tem vários. As advogadas são barradas em presídio por conta das roupas que usavam. Essa notícia é de 2021. Ah, eu acho que eu perdi aqui o slide com a roupa delas, mas elas estavam com uma calça preta e uma blusa, tá? Faltou um slide aqui, eu acho que eu mesma que acabei apagando. Dias desses, né? E aí eu não podia deixar de trazer esse caso que tem umas 2 semanas. Uma advogada postou uma foto na rede social, tá? Ela tá aqui com cropped, para quem não sabe, né? É aquela blusa mais curta, tipo, um pouquinho maior que um top. E ela estava com uma beca, que no momento da sustentação estava fechada, e depois ela colocou por baixo da beca, existe uma pessoa normal. Foi essa a postagem dela. Ela tirou uma foto e pôs na rede social. E ela foi taxada de vários, né, adjetivos nas redes sociais, em grupos de advogados. Então, será que efetivamente a gente tem que impedir as mulheres de usarem a roupa que elas se sentem confortáveis para trabalhar, né? E aqui eu deixei esse para o final, eu poderia aqui ficar a noite inteira mostrando prints, inclusive só do último ano, eu ficaria aqui 3, 4 horas, mas eu achei esse aqui, para a gente terminar, muito interessante, porque olha a justificativa de uma juíza, para vocês verem como a questão do machismo, ela não é exclusiva dos homens, ela é derivada de uma cultura de gênero, de preconceito de gênero, de uma cultura patriarcal. Então, a juíza impediu essas advogadas de entrar no fórum, dizendo que a saia delas estava muito curta. E qual a justificativa de impedi-las de entrar no fórum? Tira a atenção dos homens. Será que efetivamente essa é uma preocupação para impedir a mulher de trabalhar? Será que a preocupação não teria que ser com esses homens que não conseguem trabalhar ao ver uma pessoa vestida na frente deles? Elas não estão peladas, né? Então, será que esses homens estariam efetivamente, teriam capacidade de viver em sociedade, se eles não conseguem trabalhar com ao ver essa vestimenta, né? E por que eu vou impedir essas advogadas de trabalhar? Para além da roupa, a gente tem, em razão de preconceito e por achar que mulheres são inferiores, a gente tem mulheres que são super talentosas,
mas que não aparecem para palestrar em alguns eventos. A OAB mesmo teve que fixar, né, uma cota em eventos para que a gente não tivesse eventos exclusivamente de homens. Eu participo de um grupo que organiza eventos e analisa essas questões de igualdade de gênero, que dá uma olhadinha, não é que fiscaliza, dá uma olhadinha nesses eventos que publicam de palestras, etc. Não faz tempo, tá? Não faz tempo assim, tipo, foi em agosto. A gente teve evento da OAB com mais de 30 palestrantes, homens, e uma mulher. Uma. Então, será que efetivamente a gente tem uma igualdade? Será que a gente não tem que estar aqui refletindo, fazendo o que a gente está fazendo hoje e discutir questões de gênero e discutir e enxergar que alguma coisa está errada e que a gente tem que efetivamente tentar cumprir a Constituição de 88, que já tem mais de 30 anos, acho que está mais do que na hora da gente começar a cumprir aquilo que se comprometeu, que colocou no papel. A gente também não vê mulheres em altos cargos, em grandes bancas de advocacia. Ah, mas será que elas são talentosas mesmo? Quando a gente olha a qualidade de trabalhos em mestrado e doutorado, sim, eu posso dizer que sim. Só que essas mulheres praticamente não são autoras de livro. Essas mulheres, elas não têm um nome famoso no meio jurídico. Pouquíssimas. Eu sou velha, tá, gente? Então, eu vou falar da minha vivência no início da profissão. Mas que eu me recordo dos bancos da faculdade, que tinham de mulheres que publicaram livros e que eram famosas na época que eu estudava, que foi aí final da década de 90, e tinha a Teresa, né? A Didi, Teresa Rudel Alvivier, tinha a da Pellegrini Grinover, e tinha a Rosa, né? Do código comentado aí, publicado pela RT, em conjunto com o marido. Então, veja, 3 mulheres. Quem mais que tinha de mulheres? Depois, já quando eu estava no finalzinho da faculdade, foi publicado o livro da Maria Silvia Zanella de Pietro, de Direito Administrativo. Então, veja que esse foi o modelo que eu tive na minha educação jurídica enquanto na faculdade. Então, a própria educação dentro dos bancos acadêmicos, né, da faculdade, no sentido, olha, você talvez até consiga ser advogada, mas você não vai ser uma advogada de muito sucesso, você não vai ser uma doutrinadora reconhecida, porque nesse campo quem domina são os homens. Essa profissão é de homens. Essa situação mudou, mas mudou e muito. Mas temos a igualdade? Eu acredito que ainda não. Eu trouxe aqui uma pesquisa muitíssimo interessante, que eu até tive acesso hoje, por coincidência. Esses dados são do Nexo Jornal, tá? A quantidade de homens e mulheres desde o início da República para os poderes. Olha a proporção. Presidentes, né, no executivo, 37 homens para uma mulher. Vice-presidentes, 27 homens para 0 mulheres. Ministros, 1.025 homens para 40 mulheres. No judiciário, ministros do STF, 166 homens para 3 mulheres. No legislativo, falei para vocês que o Congresso não foi feito para mulheres, né? Presidentes da Câmara, 95 homens, 0 mulheres. Presidentes do Senado, 64 homens, 0 mulheres. Nunca tivemos mulheres, nem na época do Império. Então, veja que estamos muito distante
de uma igualdade. A gente não conseguiu nem 10%, né, dos espaços de poder que foram conquistados pelos homens. Será que é justo? Ou será que eu estou aqui falando, né, delirando para vocês, para quem reservou esse pedacinho da noite, que eu sei que todo mundo deve ter trabalhado o dia inteiro para me ouvir aqui. Será que eu estou doida mesmo, né, de querer e falar de uma igualdade real, de uma igualdade substancial? Porque o Brasil, ele é signatário da Declaração Internacional de Direitos Humanos. Ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Ambos esses tratados tratam de direitos humanos. Ambos falam de igualdade. Não sendo o suficiente, a gente teve que ter tratados internacionais para falar exatamente do direito das mulheres. Então, a gente tem a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que fala muito do poder judiciário e do papel de todos os sujeitos que atuam na justiça, então também se refere aos advogados, e de pensar nessa questão de gênero. A gente tem ainda a Declaração e Programa da Ação de Viena, a gente tem a Declaração de Pequim, a gente tem as recomendações da CEDAW, tá? CEDAW, eu escrevi errado ali, e a Constituição Federal, que prevê a igualdade. E aí eu pergunto para vocês, por curiosidade, quantos de vocês já leram todos esses documentos? Na íntegra. Eu duvido, sério, duvido que alguém aqui tenha lido na íntegra todos esses documentos. Eu, que estudo isso, escrevo sobre isso, terminei de ler as recomendações do CEDAW faz um mês e pouquinho. Tirei minhas férias para ler. Vocês não têm ideia da riqueza que isso é. E vejam que aqui eu só trouxe normas com valor constitucional. Eu não estou falando nem das normas infraconstitucionais. Sem brincadeira, isso muda a nossa advocacia, isso muda a forma da gente lidar com o nosso dia a dia enquanto profissional. Seja homem ou mulher, a gente precisa ler esses documentos, a gente precisa exigir o cumprimento desses documentos. E eu mesma não fazia até alguns anos atrás. E mesmo quando comecei a fazer, eu não tinha lido tudo. A Declaração de Pequim, ela trata de maternidade, de direitos, só que tem mais de 100 páginas, tá? E ela não é de enrolação, não, é objetivo. Então, imagine a riqueza que nós temos em normas objetivas que ocupam 100 páginas. As recomendações do CEDAW, que acontecem aí com regularidade, salvo engano, nós estamos no número 35, trata sempre dessa questão do acesso à justiça, da função do Estado, enquanto para tomar cuidado para não revitimizar as mulheres que precisam do Poder Judiciário, de combater a desigualdade. Então, não sei, talvez eu até esteja exagerando, mas depois de ler esses documentos, eu vejo que a gente aplica muito pouco. Eu vou exagerar aqui de forma otimista e dizer que a gente aplica 10%. Mas eu acho que a gente aplica muito menos do que isso, né? E aí a gente vê decisões absurdas, como, por exemplo, que a pessoa ela não foi estuprada, porque ela poderia ter dito não, dentro de uma viatura policial com 3 homens armados, tendo um laudo de que ela foi estuprada. E eu dei o exemplo de uma mulher que não é advogada, mas a gente tem exemplos de 2021 de mulheres advogadas que defenderam mulheres em situação de violência, que foram ameaçadas, que foram perseguidas, que foram ameaçadas de morte, que tiveram fotos íntimas vazadas como forma de impedi-las de trabalhar.
E eu falo para vocês que em 2017 eu sofri ameaças enquanto advogada por ser mulher. E aonde que essas pessoas que querem prezar pelo patriarcado, pela continuidade da situação de fato, elas pegam quando elas vão para cima de uma mulher? Elas pegam nos filhos. Porque se essa mulher é mãe, ser mulher já é ter uma condição de inferioridade dentro da advocacia, dentro da área jurídica. Ser mulher e mãe, você desce mais um degrau. Se você for negra, você vai descer outro, tá? Então, a gente tem que enxergar também essa vulnerabilidade e interseccionalidade de situações. E a maternidade é, sim, o fator agravante. Vejam notícias de advogadas durante a pandemia. Quantas mulheres advogadas não conseguiram continuar o seu trabalho, porque estavam com os filhos dentro de casa e não conseguiram atuar e trabalhar. E enquanto isso, a gente via notícias de homens de grandes bancas de escritório dizendo que estava uma maravilha o home office da advocacia. Para eles, homens brancos, ricos, que terceirizam o cuidado, que sequer da mãe cuidam. Normalmente, quem cuida da mãe é a esposa deles, né? Ou eles colocam numa instituição. Então, essas questões a gente tem que pensar para refletir sobre essas questões de gênero e da advocacia, mas nem tudo são coisas ruins. Nós temos algumas vitórias. Nós temos a Lei Julia Matos, né, que é um marco para a advocacia, porque garante os direitos para a advogada gestante, para a advogada lactante. Eu, quando os meus filhos nasceram, eu tinha uma audiência designada, eu pedi o adiamento, porque eu tive que fazer uma cesárea de emergência, meu filho quase morreu no parto, e ele ainda estava internado, ele ficou uma semana internado. Eu estava operada, porque foi uma cesárea, né? É uma cirurgia de grande porte, tinha atestado médico, e pediu adiamento dessa audiência. Negado, evidentemente. Então, eu fui fazer audiência quando meu filho tinha 3 dias de idade, ainda internado no hospital, né? Operada num local que não tinha acessibilidade com elevador, porque estava quebrado. Então, eu ainda tive que subir as escadas. E nenhum cuidado, preocupação comigo, que fiquei lá horas aguardando a audiência, que atrasou. Então, hoje a gente tem essa vantagem, né? Então, a gestante, ela está liberada de detectores de metais e aparelhos de raio-x. A prova dessa condição de gestante é o cartão de gestante, por expressa previsão legal, tá? Às vezes quer que traga exame, que leve ultrassom, não há necessidade. O cartão de gestante, pela lei de saúde, é prova suficiente. A gente tem reserva de vaga em garagens de fóruns e hospitais para gestante. Aqui na minha cidade não tem. Não sei onde vocês atuam, mas na minha cidade não tem, não. Para lactante, acesso à creche, também não vejo. Ainda não vi, né? Pelo menos. Pelo contrário, eu tenho 2 filhos. O dia que eu preciso ir ao fórum, eu tenho que levar um dos 2, porque um estuda de manhã e outra tarde. E mesmo que tenha voltado ao presencial, agora eu sempre estou com um dos 2, sempre. Eles não deixam meu filho entrar no fórum comigo. Meu filho fica lá fora, sozinho, uma criança. E o outro dia choveu. E ele ficou na chuva. Para que eu trabalhe, eu tenho que fazer meu filho se submeter a isso. Porque senão eu não posso trabalhar. Será que isso é respeitar a Lei Julia Matos? Será que isso é respeitar o direito das mulheres? Mulheres mães? Ah, mas isso poderia acontecer com o pai. Certamente, mas quantos pais que vocês conhecem exercem exclusivamente o poder de cuidado? Pouquíssimos, né? A questão da gestante lactante, a preferência na ordem das sustentações orais e audiências,
comprovada a sua condição. A adotante também ter a vantagem, né, a preferência. A questão da lactante, que aplica-se enquanto permanecer o período de amamentação, mas me parece que os juízes desconhecem a recomendação da OMS para que a amamentação vá até os 2 anos de idade. Passou dos 6 meses, desafio, tá? Inclusive, me mandem, se vocês tiverem uma decisão em que respeitar a lei Júlia Matos. Ainda não achei, olha que eu já procurei. Né? Então, a gente tem aí, apesar da lei, um descumprimento. Veja, 5 de março de 2021. Uma advogada grávida, olha a lei, entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Será que estamos cumprindo? E veja, mas a gente tem prerrogativas. É verdade. E eu vou dizer aqui pela OAB de São Paulo, né? Porque é o local onde eu estou. E não sei, não vou saber falar de outros estados, mas a Comissão de Prerrogativas da OAB de São Paulo melhorou muito. Melhorou muito. Eu falei para vocês que em 2017 eu fui ameaçada. E eu não tive apoio da Prerrogativas. Eu fui ameaçada por ser advogada e mulher. Não tive. E hoje em dia a gente vê uma atuação forte da Prerrogativas. Mas será que a gente precisaria de prerrogativas para cumprir a lei? Funcionário público não deveria cumprir a lei de ofício? E veja, um funcionário público que vai julgar a aplicação da lei. Algumas dificuldades aqui que eu até vou abrir para que a gente possa debater e conversar. A questão do trabalho doméstico, que a gente tem uma porcentagem muito grande das mulheres que acabam, né, exercendo esse trabalho doméstico. A gente não tem uma divisão igualitária ainda, né, dentro da nossa cultura. Então, normalmente são as mulheres que assumem esse trabalho doméstico. E a gente não reconhece isso como trabalho. Né? A Argentina recentemente reconheceu que o tempo de trabalho doméstico pode ser comprovado para fins de aposentadoria. A gente tem doutrinadoras como a Colette Dowling que falam que trabalho doméstico é trabalho e deve ser contado como tal. E eu não conto isso como trabalho. Então, a advogada que acaba tendo jornada dupla, tripla, e sabe-se Deus o que mais, né? Porque aqui em casa, às vezes, eu até esqueço de contar quantas jornadas e quantas profissões eu tenho no dia. Ela não é reconhecida no exercício da sua atividade por essas outras atividades. E aí, com isso, ela acaba ficando sem uma estrutura para oferecer para os seus clientes. Por que ela tem menos processos que os colegas dela? Porque ela está trabalhando em outras coisas. Cuidado com os filhos, a mesma coisa. A falta de estrutura nos locais públicos. Os locais públicos deveriam estar adaptados para que as mulheres pudessem acessá-los enquanto gestantes. Deveria ter local para amamentação, deveria ter creche ou local adequado para que elas pudessem trabalhar e os seus filhos estivessem seguros. A gente não tem isso. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita há pouco tempo, pela pesquisadora Lívia Gil Guimarães, que fala das interações de gênero nas salas de aula da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tá? Da USP. Um currículo oculto. E ela levanta algumas questões muito interessantes, e eu levanto essa pesquisa aqui também para a gente depois começar o debate. Quantos livros de mulheres vocês tiveram indicação durante o curso de vocês? Quantos livros de mulheres vocês leem hoje para se atualizar, para escrever, ou utilizam nas suas petições? Quantas mulheres vocês recomendam? Será que a gente está naquele nosso ambiente, né? Na nossa micro
convivência, na nossa microsociedade, a gente está prezando por essa igualdade? Porque a gente não tem que pensar só no nosso umbigo, né? A gente, para conseguir uma igualdade, a gente efetivamente precisa de políticas e de ações afirmativas, porque senão a gente não vai conseguir nunca essa igualdade. Nunca que a gente vai fazer aqueles números da justiça serem parecidos entre homens e mulheres. A gente vai fazer essa pesquisa de novo daqui a 100 anos e a gente vai ter avançado muito pouco, né? E quando a gente avança muito pouco, a gente deixa de cuidar dos direitos de mais da metade das advogadas, de todos os advogados que existem, porque mais da metade são advogadas. E a cada ano isso aumenta. E eu vejo pelos bancos acadêmicos. Na minha época, eu falei, ó, não tinha professora, não tinha autora, mas o número de homens e mulheres dentro da sala de aula já era muito equilibrado. Hoje, eu vejo mais mulheres do que homens. Vejo mais mulheres do que homens sendo aprovados no primeiro exame da ordem. E eu sou professora desde 2003. Claro, uma faculdade pequena, de interior. O meu universo de pesquisa é ridículo, é muito pequeno. Mas a gente vê que isso se reflete em outros setores, tá? Então, continuando as vitórias, as notícias boas, a gente tem, ainda na lei Julia Matos, a previsão de suspensão do processo em razão do parto ou adoção, quando a responsável pelo processo for essa mulher que tiver nessa situação de parto ou adoção. E veja que aqui a lei já é complicada, porque ela não prevê a questão do homem trans. O homem trans pode dar à luz. E aí como que fica? Porque o prazo é diferente quando eu falo de mulher e homem. Então, para a mulher é 30 dias. Será que o homem trans não deveria ter 30 dias também, já que ele deu à luz? A gente precisa começar a enxergar essas questões de gênero, tirar esse preconceito enraizado que nos foi ensinado desde a nossa infância. E a outra vantagem aqui, vitórias que as mulheres tiveram. No ano passado foi aprovada a cota de 50% nas chapas, para que nas eleições da OAB elas obtivessem o registro. Já vai ser aplicado nas eleições que nós teremos esse ano. Agora, em que cargos essas mulheres estão sendo colocadas na chapa? Será que a gente vai ver muitas mulheres colocadas como presidentes e vice-presidentes? Ou a gente vai continuar vendo essas mulheres em cargos de secretárias? Eu trouxe aqui para vocês terem contato, tá? Eu não vou falar sobre todo esse resultado de pesquisa. A UERJ, no primeiro semestre, teve a atuação de um grupo de pesquisa de direito processual e democracia, e que foi coordenado pelas professoras Flávia Rio, a professora Janaína Noleto e a Cristina Mota. Então, a gente estava aí com pessoas do Rio, do Nordeste, do Sul, então, representando parte do Brasil. E as pessoas que participaram desse grupo eram pessoas do Brasil inteiro. Então, a gente teve uma visão, assim, muito ampla, porque, querendo ou não, nós estamos num local privilegiado do Brasil. Nós estamos no Sudeste. E pensem que no Nordeste, no Norte, essas questões de gênero são mais complicadas ainda, tá? E aqui não é preconceito, não. Isso é configurado por pesquisas, certo? Essas propostas, elas foram publicadas, até pus o @ aqui do Instagram, que é a Revista Eletrônica de Direito Processual da UERJ. Então, essa publicação foi semana passada. Eu coloquei um QR Code aí no cantinho que dá acesso à publicação, para que vocês possam ver toda a publicação, depois ler o artigo que está extremamente interessante. Mas algumas dessas propostas, a preferência de horário,
as mulheres gestantes, lactantes e acompanhadas de crianças de colo, que é uma extensão aqui da Lei Julia Matos, porque a Lei Julia Matos fala só da advogada. E se eu estiver falando de uma pessoa que esteja na condição de parte, de testemunha, ela não tem a preferência. Então, a gente também fez uma proposta da extensão da Lei Julia Matos às partes mulheres ou a todos que participem do processo. Uma previsão para que as audiências aconteçam numa sala próxima à entrada do fórum. Quem conhece, por exemplo, a cidade judiciária em Campinas, sabe o quanto é distante para a gente chegar, muitas vezes, na sala de audiência, né? Então, essa mulher gestante, ela vai ter que ter direito de ter um local mais próximo para que ela possa fazer essa audiência. Não andar, às vezes, 3, 4 quilômetros no sol escaldante para que ela possa trabalhar, né? A estimulação ao negócio jurídico processual, para que a gente até escolha, por exemplo, que a gente tenha a oportunidade da mulher gestante, lactante, numa situação de vulnerabilidade, porque ela é cuidadora de uma criança deficiente, por exemplo, para que ela possa escolher que a audiência continue acontecendo por videoconferência, ou até outras questões para que a gente tenha paridade de armas, paridade de direitos para o exercício do trabalho dessa mulher. Outro que eu indico é esse artigo da Flávia Rio, que coordena, inclusive, aquele grupo de pesquisa. Eu conheço esse artigo dela já tem algum tempo, tá? Não é desse ano, de 2019, e é fantástico, porque ela levanta as questões processuais. Será que o nosso Código de Processo Civil, ele efetivamente faz uma previsão de igualdade de gênero? E o artigo, o título é sugestivo, um mais iguais que os outros, porque é a realidade da justiça brasileira. E aqui eu vou levantar algumas coisas para que a gente possa discutir, eu quero ouvir vocês. Assédio. Vocês já, quem é advogada, né, que está aí na sala com a gente, já sofreram assédio no exercício da sua profissão? Ou de um colega? Ou até de um juiz? Ou de um serventuário? Eu já sofri. Eu já sofri de desembargador, que inclusive passou a mão em mim, tá? E já sofri de colega. E veja que eu nem sou uma beldade, né? Imagine se tivesse motivo para isso. Não precisa de motivo, basta você ser mulher, para que homens se achem no direito de serem donos do nosso corpo. Questões de preconceito. Na prática de vocês já foram taxadas de menos capazes por serem mulheres? Já foram taxadas de secretária do escritório porque eram mulheres? Eu falo porque eu era a única mulher no escritório com mais 5 advogados. E quando eu atendia a porta ou o telefone, eles pediam para chamar o advogado. Por quê? Porque eu era secretária. Já tive pessoas que entraram na minha sala para ser atendidos no escritório, sendo que aquela era a minha especialidade, que falaram assim, olha, meu bem, querida, e ainda uso esses adjetivos, né? É que eu prefiro ser atendida por homem, para a gente se entender, né? Você não vai entender o que eu estou falando. Já conseguiram acesso à creche para os seus filhos, netos, pessoas que dependem do seu cuidado? Será que seria justo a gente pensar num prazo diferenciado para mulheres que estejam nessa situação de vulnerabilidade? Porque eu vejo direto aqui na subsecção que eu atuo, muitas vezes até ex-alunas, né, que eu falei que eu estou há 18 anos como professora aqui, então muitas das advogadas que hoje a gente tem nos quadros são minhas alunas que acabaram de ter bebê. Será que essas mulheres conseguem cumprir os prazos? E eu respondo para vocês, para conseguir tem que ser com muito sacrifício. Com muito sacrifício. Se esse bebê fica doente, né? Se esse bebê está internado, como que você faz para continuar o seu trabalho? Qual a estrutura que a gente tem na lei
para pensar nessas pessoas. E aí eu não estou falando só de mulheres, aqui eu coloquei as mulheres porque normalmente são elas as cuidadoras, mas aqui tinha que ser para os cuidadores. A gente tem previsão, por exemplo, decisões de que funcionário público que cuida de filho autista ou que depende de outro tipo de cuidado pode sair mais cedo do serviço, pode trabalhar menos horas por dia. Será que a gente tem alguma vantagem para as advogadas que estão nessa situação? Porque a gente tem direito à suspensão de 30 dias de um processo, sendo que a indicação de amamentação exclusiva é de no mínimo 6 meses. Como que essa mulher consegue amamentar sem abrir mão do seu ganha-pão, sem abrir mão da sua competência enquanto profissional? Né? Então, são questões relevantes, né, que eu pensei aqui para propor o debate para vocês. Então, agora eu queria ouvir de vocês e para a gente continuar a fala e poder trocar ideias. E aqui eu só dei o pontapé, eu gostaria até que vocês colocassem outras questões. Doutora Cecília, excelente explanação. As suas... que foi rememorando várias situações que as mulheres passam, né? E não só que eles falam assim, isso é coisa do passado, não, isso infelizmente continua sendo coisa do presente e nós não queremos que isso fique para o nosso futuro, né? De filhas, de sobrinhas, das mulheres, enfim. Me permita só, aqui quem está nos prestigiando também nessa noite é a doutora Cláudia Luna. Acabei de vê-la, querida doutora Cláudia. Cláudia. Você vê que um dia a gente ia conseguir estar junta, tá vendo? Por favor, nos dê uma palavra. Sempre. Querida nos dê uma Cláudia, palavra, doutora Cláudia. Tê-la aqui. O prazer é todo nosso, doutora Cecília. Ouvi-la é sempre um grande privilégio. Eu sou, e não só eu, mas várias de nós, eu também, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, acompanho a doutora e é maravilhosa essa nossa interação e esse nosso encontro, ainda que aconteça, por enquanto, de forma virtual, mas em breve nós vamos superar isso e vamos nos encontrar presencialmente, fica a promessa. Vamos, e já se prepara, porque aqui encontro presencial tem que envolver comida, tem que envolver alguma coisa que não seja só trabalho, certo? Com certeza, com certeza. A gente e teremos a senhora aqui muito em breve, viu, doutora? Com comida, com conversa. Você imagina o quanto que a gente vai ter que conversar depois de tanto tempo no virtual, Com certeza, com certeza. Que bom, parabéns, foi maravilhoso. A doutora estava palestrando e eu rememorei a minha trajetória enquanto gestante, enquanto lactante, foi bem dentro dessa situação, viu? É muito difícil, né? Até eu tenho uma das alunas que eu falo que ela é minha irmã com quase 20 anos de diferença, porque foi minha aluna e a gente faz aniversário no mesmo dia, então eu chamo ela de gêmea, de quase 20 anos de diferença. E ela acabou de ter bebê. E aí eu falei para ela, olha, são 30 dias de suspensão, a hora que você precisar, me mande um recurso, alguma coisa que você precisar dar andamento, eu sempre faço essa sugestão. Então, veja que, assim, a nossa lei, ela não tem essa previsão. Mas será que a gente, enquanto colega de trabalho, não pode oferecer, né, o nosso tempo para um colega que esteja nessa situação? Será que a gente não pode se organizar na subsecção e montar uma equipe de voluntários para auxiliar essa mulher que está nessa situação e que está precisando de ajuda, né? Não é só a gestante, a lactante, lógico que é uma situação que efetivamente é particular da mulher, né? Ou do homem trans, mas a gente tem a questão de quem tem um filho deficiente, de quem cuida de uma mãe com Alzheimer, né? Um parente acamado. Será que a gente não poderia repensar a nossa atuação enquanto profissional e conseguir dividir essa carga de trabalho?
eu acho que é uma reflexão também que a gente pode fazer. E se a gente conseguisse organizar isso, pensa que coisa mais linda que ia ser, a gente faz um banco, né, de voluntários, de preferência homens, porque eles não vão passar por essa fase da gestação. Ah, mas eu sou pai, eu ajudo minha esposa. Ajuda, principalmente nesse começo, né, porque pai não é ajudante, é pai, tem o dever de cuidar da mesma forma, mas nesse comecinho, nessa parte de amamentação exclusiva, por maior que seja a boa vontade desse pai, o cuidado maior, a carga maior do serviço vai ser da mãe, né? Então, será que o advogado que é pai, que viu a esposa, a companheira, passando por essa situação, também não pode ser um voluntário e pensar num projeto, na sua subsecção, não precisa ser, eu acho que um projeto nacional nem funciona nesse tipo de coisa, e atuar naquele processo e auxiliar uma mulher advogada que está precisando, né? Então, é uma coisa que vai custar R$0, mas que pode fazer toda a diferença para aquela mulher que está numa situação extremamente complicada, que o nosso luxo é tomar banho, né, doutora? Eu acho que quem que é mãe aqui? Quem é mãe? A Adri está aí também, querida Adri. Doutora Regiane é mãe também. Não, não sou. Doutora Roseli. Doutoras, vamos abrir os áudios para interagir, por favor. A doutora Fernanda eu sei que ainda não é. A doutora Cláudia eu sei que é. A Roseli é mãe, que eu sei. A Roseli é. Eu sou. A doutora Aimee, ela que nos ouve, ela também é. Ela acabou de escrever, sou do coração. Doutora sou do coração. Mas não deixa de ser mãe. É a mesma coisa, tem o mesmo valor. Né? Apesar a doutora Yara de Mader também existir nesse caso. A doutora Yara Mader também é mãe. Tá vendo? Mãe. Foi difícil para vocês essa fase, né? Principalmente do início, bem o início da maternidade e a primeira infância, eu acho que é uma fase que depende muito de cuidado direto, né? Muitas horas por dia. Na pandemia, atrapalhou a vida de vocês? Ocupou mais tempo? Vocês tiveram mais dificuldade ou uma desvantagem em face dos advogados, né, dos homens? Foi igual? Doutora, os meus já são... Tá me escutando? Sim, Yara. Boa noite. Os meus já são um pouquinho grandes, né? Um tem 27 e ela tem 23. Mas mesmo assim, em casa, estando na pandemia, todo mundo na faculdade, em casa, acaba que trazendo também dificuldade para nós. Alô? Alô, alô? Estamos eu estou no celular. Yara. Eu estou no celular, então eu falo alô. Então, não, mas a gente está escutando. A Cláudia colocou, para as mães, os filhos são sempre crianças. É verdade, doutora Cláudia. Mas eu queria ouvir os homens também, doutor Sérgio, doutor Michel. Eu estou aqui me segurando. Primeiramente, boa noite, doutora Cláudia, muito obrigado por estar conosco nesta noite. Obrigado, doutora Célia também, presidente da Comissão da Infância e Juventude, enfim, outras pessoas que foram ingressando aqui, a doutora Roberta Caran, que já saiu também, presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Mas, assim, eu estava me segurando porque eu falei assim, eu não sou mãe, eu sou pai, mas a gente atua como mãe muitas vezes, né? Eu só não dou de mamar, não dei de mamar, né? Uma das coisas que é privilégio das mães, mas nas outras atividades a gente se envolve tanto quanto a mãe, né? Então isso é muito gratificante também, fazer um papel que a gente considera que é extraordinário, que é o papel de ser mãe, né? Então parabéns para todas as mães. Aqui em casa, eu crio ações afirmativas por conta própria, porque dentro da nossa casa, a gente não vive uma democracia, né? A gente que manda. Então, eu ponho os meninos... Eu tenho 2 filhos, meninos. Então, como eu sou a única mulher da casa,
as ações afirmativas têm que ser meu privilégio, concorda? Nesse início, que tinha coisa que só eu mesma tinha que fazer, então, efetivamente, eu assumi a maior parte do cuidado. E eu estou compensando, eu falei que agora eu vou compensar para o resto da vida, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade da grande maioria dos lares. Tá? Eu ouso dizer que 80% dos lares não tem essa realidade. E eu também acho que essa estatística é furada. Tá? Também acho que essa estatística é furada. Porque muitas mulheres dizem que tem uma igualdade da divisão do trabalho doméstico e do cuidado, até por sentirem vergonha, né, de falar, não, ó, na minha casa eu tenho que fazer tudo. Tem algumas que falam, não, eu que faço porque eu que gosto, eu acho que eu faço melhor. A gente sabe que isso é cultural também, né? Principalmente, eu vejo assim pelas minhas tias que já passaram dos 60, 70, estão aí na faixa dos 70 anos. Só elas fazem tudo na casa, nem os filhos eles permitem, elas permitem que mexa. Mas será que isso é um gosto efetivamente? Ou será que essa foi a cultura e que elas vão ser menos mãe, menos mulher, caso elas deleguem, né, esse serviço doméstico para o filho ou para o marido? Então, também a gente tem que pensar no que é cultura, né? Não sei. E aí, eu gostaria de saber se vocês têm mais algum ponto para colocar, para a gente poder refletir. Todo mundo tímido aqui, hein? A doutora Posso? Edna, que até pediu desculpas por sair, que tinha um compromisso, mas ela tinha deixado aqui para a gente, Cecília, que ela não é mãe, mas é mãe da mãe. É aquilo que eu falei, porque que nem a Lei Julia Matos, ela fala da gestante, da lactante e do adotante. Mas a gente esquece do cuidado com os idosos e com as pessoas deficientes. E veja que no Brasil, as pessoas deficientes são mais de 20% da população. É muita gente. Não são todos, efetivamente, que precisam de cuidado, mas a gente tem uma grande porcentagem dessas pessoas que necessitam de cuidado. Eu não sei se vocês têm alguém na família ou passam por isso na casa de vocês. Terapia, fonoaudiólogo, ETO, atividade, exercício, é todo um cuidado, às vezes, para alimentação, que consome muitas e muitas horas do dia, né? E a gente não tem previsão na lei para isso. Será que não seria justo? Tudo bem? Boa noite. Posso dar o meu depoimento referente a isso? Na pandemia, Lógico, assim, meu filho é do coração, né? Como eu expliquei aqui, o Ricardo, ele veio morar comigo com minha esposa, ele já tinha 8 anos. E ele veio bem no ano da pandemia, então você imagina como foi a adequação, né? A adaptação, foi bem difícil, mas referente a isso que você falou, de necessidade de cuidados especiais. Meu filho faz acompanhamento com psicólogo toda semana. E isso toma a minha quinta-feira. Minha quinta-feira é dedicada em levar ele para o psicólogo na parte da tarde, ter que ficar lá. Quando acaba a sessão, conversa com a psicóloga. E esse momento que eu dedico a ele, falta no meu trabalho. Por isso que a gente conta com a vovó, conta com o meu esposo, e a gente distribui de uma forma que não pese para ninguém. Mas já aconteceu de eu ter que remarcar uma reunião porque caía no mesmo dia que o psicólogo do meu filho. Então, realmente uma reflexão que a gente precisa fazer, porque a gente assume essa responsabilidade também, né? Como mãe, como mulher, exatamente isso que a doutora falando, de, eu sei fazer, então deixa que eu faço. Mas é algo que eu estou aprendendo a delegar também. Mas tem coisa que não dá para delegar, né? Que nem, eu cuido da minha mãe. E às vezes uma pessoa idosa, às vezes não né? Eu falo assim porque eu tenho proximidade com pessoas com Alzheimer, com esclerose, e aí elas não deixam qualquer pessoa chegar perto, né? E aí, será que essa advogada não está trabalhando mesmo? Ou será que ela está exercendo cuidado
de uma parcela da sociedade, porque, veja, o que eu quero levar aqui à reflexão, que eu vejo muito colega falando às vezes, é que assim, escolheu ser mãe, né? Então, quem deu luz a Mateus, que embale, né? O ditado. E, na verdade, não é isso, porque a Constituição Federal, ela coloca que o cuidado com criança, adolescente, idosos e deficientes é da família e de toda a sociedade. Nós, enquanto sociedades, temos uma responsabilidade de fazer com que esse cuidado não prejudique a dignidade dessa pessoa, não prejudique o trabalho dessa pessoa. Então, será que efetivamente, quando eu deixo essas mães numa situação de lado, eu não enxergo essas mães, eu faço com que elas tenham que deixar de dedicar muitas e muitas horas do seu dia para a advocacia e com isso elas deixem de crescer tanto na carreira? Será que efetivamente eu estou criando um sistema justo para essas advogadas? Porque quando a gente olha historicamente, essas pessoas que são em número maior na faculdade, são em número maior na graduação, no mestrado, produzem mais nesse momento, já começa a criar uma diminuição quando estão no doutorado, e quando a gente vê depois de alguns anos na carreira, por que muitas vezes não se chega ao topo? Porque antes de chegar no topo, abriu mão de algo em razão da família. Então, será que a gente não teria que repensar essa dedicação à família e dividir enquanto sociedade para que a gente possibilite e permita que as mulheres cheguem nisso? Né? Eu acho que a Cláudia, que eu vejo em diversos eventos, eu não sei como ela dá conta, sinceramente. Olha que eu faço muita coisa. Mas a Cláudia, eu estou para ver que mulher que está em todo canto, fazendo de tudo, e chamam ela para falar. Não importa o tema, ela está lá, ó, e dá show. Eu sei disso. Não consigo acompanhar à noite, mas eu sei disso. Quanto que ela abre mão de estar com a família para isso? Né? Muito, muito, muito. Acho que desde sempre. Eu acho que o grande desafio, diante de tudo, foi, desde que eu escolhi, né, eu tive a oportunidade de ser mãe, trabalhar e entender que, olha, é natural eu ter que me dividir e fazer um exercício de jamais me sentir culpada e de transmitir isso para a família. Eu lembro que eu acho que a minha única crise de culpa que eu tive foi quando eu cheguei da maternidade com o meu bebê, e aí eu cheguei para o meu marido, coloquei a criança no berço, e aí cheguei para ele e falei, olha, eu vou deixar tudo, eu vou só ficar com o escritório e vou cuidar do nosso filho. Eu tinha 2 escritórios na época. Eu falei, vou reduzir, vou ficar só com um, vou atender meio período e vou só cuidar do bebê. Aí ele falou, vamos sentar aqui para a gente conversar. Aí eu sentei, né? Aí ele falou assim, olha, eu não sei como é que a gente vai fazer isso, não sei como é que vai fazer, mas é assim, eu penso, ele dizendo, né? Eu penso que você deve continuar fazendo tudo que você faz e, se você quiser e desejar, mais um pouco. Eu falei, mas como ele? Porque eu não quero que daqui a 5, 10, 15 anos eu conviva com uma mulher infeliz e, sobretudo, uma mulher que vai dizer que a culpa pela sua infelicidade pessoal é minha ou do nosso filho. Então, continua fazendo o que você faz. Eu não sei como te acompanhar, mas eu vou dar o apoio que você precisa. Aí aquilo me deu um conforto. Aí eu falei, puxa vida, então dá. Então vamos lá que dá. Mas, claro, é muito difícil, é difícil mesmo. Eu era sempre a mãe que pegava a criança na escola, desde os 4 meses ele ficou na escola. Eu era a mãe que a escola terminava às 19, eu era a mãe que chegava às 19h30. Então, mas assim, tá? E foi. Aí o pessoal dizia, nossa, mas ele vai ser traumatizado. Eu falei, não vai. Eu acho que tudo também
vai muito da nossa esfera psicológica, de como a gente lida, porque a gente sabe que a criança, muito pequena, ela é uma extensão nossa, né? Então, toda a nossa esfera psicoemocional está tudo muito ligado. Então, eu sempre procurei passar para ele, mesmo quando eu viajava, eu cheguei a passar 45 dias fora, estudando nos Estados Unidos, e deixei a criança, da outra vez eu fiquei 3 meses, isso ele tinha menos de 1 ano, e aí as pessoas diziam, nossa, mas ele vai esquecer de você. Eu falei, não vai. Aí eu chegava para ele, mesmo pequenininho, dizia, olha, a mamãe vai viajar, a mamãe vai, mas a mamãe volta. Então, ele sempre se sentia seguro dentro dessa coisa para que eu pudesse fazer isso. Óbvio que não é fácil, mas a gente conseguiu, né? Estamos aí. Ele hoje está com 12 anos. Um deles. A idade do meu, Cláudia. Exato. A idade do meu mais velho, exatamente. E aí, veja, eu vou trazer um pedaço da sua fala, que as pessoas te falaram, ele vai te esquecer. Eles falariam mesmo, porque lembra que quando eu falei que a gente enxerga que é uma questão de gênero, quando a gente troca, né, para um homem, e aí aquela frase fica ridícula. Quem falaria isso para um pai que está saindo para trabalhar ou para estudar? Que vai ficar fora 40 dias, 1 mês, 2 meses. Ninguém falaria isso para um pai. É isso que é uma questão de gênero, né? Te julgaram enquanto mãe porque você estava exercendo a sua profissão. E quantas mulheres, no momento que estão fazendo uma banca, e aí eu vou falar de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, de concurso público, e foram questionadas por que elas estavam ali não cuidando da casa e dos filhos e dos maridos, né? Então, essa é uma questão também muito complicada. Eu falei, o direito, a sociedade não foi feita para que as mulheres saíssem de casa, e o direito é uma profissão que foi feita por homens para homens, e a gente tem que efetivamente, né, seguindo as nossas antecessoras, as sufragistas que lutaram tanto pelo nosso direito, de sermos reconhecidas enquanto cidadãs e podermos participar da eleição dos nossos representantes. O lobby do batom no Brasil, que colocou diversos direitos da mulher na Constituição Federal, e é por elas que eu uso o batom vermelho sempre, né? A gente tem que continuar essa luta, né? Porque ainda temos muito para lutar. E eu sei que muitas mulheres que falam de gênero, que falam de igualdade, não querem nem ouvir os homens, querem excluir os homens. Eu já digo o contrário. Se nós somos, na advocacia hoje, superamos os 50%, nós precisamos do apoio dos outros 49%, 48% em alguns estados, né? Tem estado que até 47% são homens, mas a gente precisa que isso aconteça em conjunto, porque as mulheres que falam de direito das mulheres, elas não estão pedindo para excluir o direito dos homens, muito pelo contrário, que elas querem a igualdade, só querem ser tratadas como cidadãos, assim como os homens são tratados, né? E aí, eu falei que eu ia fazer uma pergunta, eu juro que é a minha última pergunta, quem aqui, e aí quem não consegue abrir a câmera, pode usar uma reação, uma mãozinha, um coraçãozinho, qualquer coisa, mas quem aqui já sofreu alguma violência ou preconceito de gênero? Aimee? Eu. A Yara também respondeu. Deixa eu falar, doutora Yara, viu? Aimee. Respondeu. É isso, doutora Adriana gente. também. A Adriana, até eu vi que ela comentou aqui que ela fez uma audiência para uma colega, né? E porque a colega estava como lactante e não deferiram que a audiência fosse feita de forma virtual.
Dri, eu me permita chamar assim, porque a Dri é minha amiga pessoal mesmo. Inclusive, ela colocou aqui que o filho dela tem 19 anos e ele é meu aluno, né? Eu não dou aula para a sala dele, mas eu sou a coordenadora do curso, então ele é meu e é meu filho. Eu adotei já durante a faculdade, a Dri disse que dividia, então ele é meu filho, estou sempre lá olhando por ele também. E eu acho que é esse sentimento que a gente tem que ter também por nossos colegas, pelos outros advogados, né? A gente efetivamente ter essa sensação de classe, de ajuda e de companheirismo para que uma apoie a outra, que um apoie a outra também, porque os advogados são nossos parceiros nisso e estamos aqui tratando de pessoas que defendem a democracia, os direitos humanos. Eu tenho muito medo desses advogados que começam a pedir pela volta da ditadura, por supressão de direitos, porque eu acho que eles estão na profissão errada, né? A Constituição nos coloca como defensores da democracia, então exercer a democracia faz parte de privilegiar a igualdade entre os cidadãos, entre cumprir os nossos tratados e a nossa Constituição. Deixa eu ver. A Imei falou que ela já sofreu assédio e desencorajamento. A última reunião que a gente teve presencial aqui da OAB, agora eu não vou me recordar o que era. Eu acho que era uma reunião de final de ano, de encerramento do ano, antes das férias, tal, em 2019. E diversas advogadas estavam relatando que o juiz de uma comarca próxima aqui ficava encarando os seus peitos durante a audiência. Sabe? Isso foi final de 2019. Então, veja que isso acontecer... não, foi Dia da Mulher, de 2020, que ainda deu para fazer o Dia da Mulher presencial. Foi Dia da Mulher de 2020. Então, foi em março de 2020, que fizeram audiência com esse juiz, que não é da comarca aqui, é de uma comarca próxima, e esse juiz ficou encarando os peitos dessas mulheres. Então, a advocacia é desafiadora, mas para as mulheres é mais desafiadora ainda. Nenhuma mulher numa situação que ela precisa trabalhar, né? Ela está lá para exercer o seu ofício, ela tem que passar por esse tipo de constrangimento, né? Então, é realmente complicado. Olá, boa noite. Boa noite, Cecília, doutora Cecília, amiga querida, quero parabenizá-la pela palestra e aproveitando aqui essa questão de filhos, né? Como você bem sabe, não sou mãe, mas já passei por situações, não só eu, mas a minha irmã também, que também não é mãe, em entrevista de emprego, por exemplo, de perguntarem se nós éramos mães, não, em lugares diferentes, ou se pretendíamos ter em período recente. Então, a gente vê como que são as coisas, né? A doutora Cláudia estava comentando também da vida profissional dela com os filhos. Eu sou suspeita porque minha mãe, a doutora Regiane também conhece minha mãe, muitos aqui presentes também conhecem minha mãe. Minha mãe, ela fez a faculdade de Direito, ela se formou um ano antes de que eu entrasse, um ano antes da minha entrada na faculdade de Direito. Então, assim, com 3 filhos, e era um sonho da vida dela, ela sempre quis ser advogada, ela sempre quis ser para lutar pelo direito das pessoas. Então, assim, de diferença de idade minha para o meu irmão caçula, são quase 11 anos, então ele era bem mais novo, e aqui a gente se ajudava em casa também. Por um tempo teve uma pessoa que ajudou, depois não tinha mais. E isso é interessante, a gente olha também até com admiração mesmo, pela batalha, pela luta, pelo sonho, porque a gente sabe que acaba sendo um pouco mais difícil, mas foi lá e trabalhando, estudando e fez. E assim, como foi perguntado, não vai esquecer? Eu acho que no final a gente olha com admiração mesmo pela conquista, pela pessoa e pela pessoa que ela é, né? Hoje nós estamos aqui na Comissão da Mulher Advogada, sou muito grata a todas aqui pela acolhida, a comissão, a própria UAB Tatuapé pela acolhida, nossa presidente, que é sempre muito gentil. Faço parte do Elas, que também é um grupo de mulheres, também estão ali sempre correndo pelos direitos das mulheres. Eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho um grande exemplo de mulheres muito batalhadoras em casa também, né?
Então, eu acho que isso faz muita diferença. A gente, tanto nessa união, nessa sororidade, em conjunto sempre com os homens, tanto nessa questão de respeito, igualdade e o respeito mútuo, né? Não adianta falar, subir um denegrindo o outro. Não, é isso que você falou mesmo, é juntando todos e vamos juntos rumo a um objetivo só, que é garantir essa igualdade. Isso é muito importante. Que lindo, Fê, que lindo. Meu Eu Deus, adoro quando tem mãe e filho, pai e filho na faculdade, sabe? Às vezes eu tenho na mesma sala, pai e filho, mãe e filha, e eu tenho hoje. São os alunos, os que entraram na faculdade, fizeram 2 semanas e a pandemia chegou. Então, é a turma que está no 4º semestre agora. E foi o caso mais bacana assim de família que eu peguei, porque é a mãe, o pai e a filha, os 3, e os 3 são formados em contabilidade, e aí eles têm um escritório de contabilidade, né? Que os 3 trabalham juntos, e aí agora os 3 resolveram fazer direito, e eles estão na mesma sala. Então, eu acho isso tão lindo, tão maravilhoso, e o direito realmente é apaixonante. Então, acho que para a gente, não sei, o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui, eu sei que depois vocês até vão colocar no YouTube, da gente repensar essas questões do gênero enquanto advogados e advogadas e tentar prestigiar, proteger e dar oportunidade para as mulheres que estão numa situação mais difícil. Então, eu falei aqui da maternidade, né? Mas a mulher que é cuidadora, a mulher negra, que a gente não pode deixar de esquecer, que a gente tem essa questão de interseccionalidade, a gente tem uma questão social também, financeira. Então, prestigiar, dar oportunidade de estágio para uma mulher que tem uma condição social mais complicada e que não conseguiria ter um estágio sem remuneração, né? Então, se você tem a oportunidade de dar um estágio remunerado, dá preferência e incentivar que a mulher negra e numa condição social de risco tenha privilégio. Isso não é tratar de forma diferente, é efetivamente tentar trazer igualdade. Então, a gente tem que pensar isso enquanto indivíduo. Aquilo que eu falei de eu colocar, acho que a Adriana pode ser minha testemunha, porque a gente tem um grupo aqui das mulheres advogadas, né? E eu coloquei várias vezes durante a pandemia, olha, quem tem filho muito pequeno, os meus, um tem 10, outro tem 12. Inclusive hoje, neste momento, eu estou sozinha com os 2 em casa, né? Só que eles têm uma idade que eles conseguem se virar, eles estão ali na TV, no celular. Claro que eu estou aqui de ouvido, se acontecer alguma coisa, eu corro, né? Abro a porta aqui e dou os gritos para colocar tudo em ordem, para ver o que está acontecendo, ou salvo se precisar. Mas a gente tem que pensar nisso para os nossos colegas, para a gente ser efetivamente uma classe unida e incentivar. E o que eu percebo por participar de diversos grupos, né, de mulheres, participar sim, eu estou lá, gostaria de participar mais, fazer mais, mas enfim, estou devendo para todo mundo. Quando a gente incentiva essas pessoas que precisam, que estão precisando ali de uma mão, que estão precisando de auxílio, que a Adriana falou, eu fiz audiência para uma colega, a gente não está se diminuindo, muito pelo contrário. Quando a gente está junto, a gente cresce junto. Então, é a forma da nossa classe crescer cada vez mais, se tornar mais forte, ainda mais em tempos tão sombrios como os que estamos enfrentando, em que há aí um ataque direto e claro às instituições democráticas, especialmente ao Poder Judiciário e ao sistema de justiça. Então, nós, como advogados e advogadas, temos essa missão de por nós, né? Mesmo que ainda não tenhamos lei para corrigir tudo, mas de exigir o cumprimento das que existem e nós mesmos pensarmos aí em ações afirmativas para ajudar quem está próximo. Bom, não sei se alguém mais tem alguma dúvida, alguma colocação.
Estou à Doutora disposição de Cecília. vocês que mandam. Doutora Cecília, eu gostaria imensamente de agradecer, já lhe disse pelo convite, né, ter aceito o nosso convite, por nos prestigiar com essa webinar tão gostosa, que nos traz posições assim que às vezes a gente, no cotidiano, a gente percebe, mas a fundo a gente não para pensar. A gente vai vendo uma situação, vai vendo outra situação, mas se pararmos para analisarmos, muita coisa ainda precisa ser feita. E estarmos unidas, eu falo unidas porque as mulheres precisam disso, dessa união, independente de cor, independente de raça, né? Independente da opção sexual, a gente precisa abraçar todas. E é isso que vai sempre ser o nosso diferencial. Como eu falei, estamos em pleno século XXI, mas ainda nos reportando a coisas que já deveriam não existir mais, né? Dessa sua palestra maravilhosa, eu aprendi muito também, viu? Que nem não sabia todas aquelas legislações. Você pode ouvir falar, mas nunca se atentou a ler todas. Isso que faz a diferença. Nós, além de estarmos com esse intuito de querer ajudar, precisamos também conhecer mais aprofundadamente para poder ajudar, né? Senão ficaríamos só como figurantes. Eu quero ajudar, mas como que eu ajudo, né? Então, eu agradeço imensamente, tá? Agradeço a todos que estiveram aqui presentes. Doutora Cláudia Luna, muito obrigada por prestigiar a Comissão da Mulher Advogada do Tatuapé. Gratidão mesmo. É uma honra tê-la aqui conosco e fico muito feliz, tá? Falo em meu nome, da comissão toda, que você sabe que a gente... E da subseção Tatuapé, porque é a casa da doutora Cláudia Luna, para quem não sabe. Né? Agradecer a todos os presentes também. Já estamos, apesar de ser uma palestra tão gostosa, tão aconchegante, teve pessoas que acabaram caindo em conexão, que parece que está vindo um temporal. A doutora Celinha falou que já está sem luz, eu moro no 18º andar, eu já estou com medo de ver as plantas se balançando. Então, minha gratidão eterna. Doutor Michel, gratidão por estar aqui conosco também nessa noite. Doutor Sérgio Islan, sempre nos prestigiando, sempre estando aqui. Parabéns. Doutora Cláudia Luna, deixo a palavra com a senhora por nos prestigiar e encerrar essa webinar que foi maravilhosa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e, sobretudo, parabenizar a Comissão da Mulher Advogada da OAB Tatuapé, na sua pessoa, querida Regiane Brunelli, e a todas as colegas dessa subseção, que, para mim, é ainda mais especial pelo fato de ser a minha casa. Um grande beijo para a nossa querida presidente, doutora Rose Mateus, a toda a sua diretoria, aos colegas que aqui estiveram presentes. Quero agradecer por essa palestra que foi tão magnífica. É uma característica da própria doutora Cecília Hildebrandt, né? De quem eu, particularmente, eu acho que nós todas e todos aqui somos admiradoras e admiradores pelo trabalho que faz. E dessa noite, eu trago, a partir das reflexões que a doutora Cecília nos fez, a seguinte: nós, mulheres, sempre vivemos, milenarmente, naquela situação de escolhas. As nossas escolhas sempre foram excludentes, excluíam a nós e as nossas vontades. Por que não, considerando tudo isso que a doutora Cecília traz e as nossas vivências, que em lugar das nossas escolhas serem excludentes, serem ou maternidade ou profissão, ou maternidade ou academia, ou profissão ou vida acadêmica, que sejam escolhas que possam ser aditivas, possa ser por que não maternidade e advocacia, por que não maternidade, advocacia e vida acadêmica, e lazer e qualidade de vida? Então, doutora Cecília, muito obrigada por reforçar
que nós mulheres advogadas, independente das nossas especificidades, das interseccionalidades, da condição que nós tenhamos, sabemos o quanto essas diferenças de classe, raça, gênero, pontos de partida na nossa profissão, questões etárias, elas podem nos colocar em determinantes e variáveis e patamares diferentes, mas a gente sempre precisa fazer aquele exercício de, para a nossa vida, fazermos escolhas que possam agregar e alguma coisa, mas somando a nós, e não nos excluindo. Então, gratidão pela noite de hoje, mais uma vez, parabéns. Amei ouvi-la, e já quero fazer, eu não consigo esperar, eu já vou fazer o convite publicamente aqui, viu? Doutora Regiane já me conhece. Doutora Cecília Hildebrand, eu já ia fazer esse convite no privado, mas eu me sinto tão à vontade aqui no Tatuapé, que irei fazê-lo pessoalmente. Diante dessa palestra tão maravilhosa, já era um desejo nosso, queremos contar com a sua presença enquanto uma das conferencistas na nossa Conferência Estadual da Mulher Advogada, trazendo exatamente esse tema, gênero na advocacia. Que mais de nós, ao longo do estado de São Paulo, possamos ouvi-la e aprender mais sobre essa percepção, sobre essa dimensão que a senhora traz das questões de gênero na advocacia. Então, gratidão imensa, um beijo a todas e todos aqui presentes nessa noite. Parabéns. O convite está super aceito, viu? Está super aceito.